Do nosso quadro sobre direito previdenciário com a advogada Marcela França. O nosso assunto de hoje é uma novidade instituída com a reforma da Previdência, que pode aumentar o valor da sua aposentadoria. O que é a regra do descarte das contribuições, que nós vamos conversar a partir de agora com a doutora Marcela França. Doutora, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios. Olá, Fábio. Olá, todo mundo que está em casa. Como sempre, é uma alegria estar aqui. Como eu disse no início, essa novidade da regra do descarte das contribuições, gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores o que seria essa regra. A regra do descarte, Fábio, ela é a forma mais rápida e segura para aumentar a base de cálculo para uma aposentadoria. Como que ela é feita? Como o próprio nome da entrevista já fala, e o nome da regra é regra do descarte. Se você tem tempo sobrando, você pode descartar aquelas contribuições que vão prejudicar o cálculo da sua aposentadoria. Agora, doutora, para quem está nos acompanhando que ainda tem dúvida, na prática, como é possível aplicar essa regra do descarte? Fábio, o que a lei quer dizer com isso? A lei é clara, você vai retirar da base de cálculo de todo o seu tempo contributivo aquilo que sobra e que não vai ter um reflexo negativo no momento de você se aposentar. Então, normalmente as pessoas, quando começam na vida laborativa, elas têm um salário um pouco mais baixo. Então, qual é a possibilidade? Se você tem tempo sobrando, você vai descartar esse período. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa, funciona para quem tem tempo sobrando, porque esse tempo que você vai tirar de valor, ele tira o tempo também. Aí você me fala assim, quem está em casa assistindo, depois que vai assistir pelo canal do YouTube, doutora, eu não tenho tempo sobrando, como que eu faço? Calma. Fica tranquilo. Às vezes, você tem um tempo rural que não foi reconhecido. Às vezes, você tem uma deficiência que também não foi reconhecida, que você nem sabia que você tinha direito. Às vezes, você tem um tempo especial que você também não usou para a sua aposentadoria. Por exemplo, a aposentadoria por idade. Então, são situações como essa, onde você pode aumentar o seu tempo para poder descartar os menores salários. Então, doutora, para quem é indicado esse descarte? Eu vou te dar um exemplo, na prática, como que funciona. Há 2 semanas nós aposentamos uma médica do escritório. Ela aposentou por idade, ela não foi por tempo de contribuição porque ela ia perder muito. Então nós conseguimos comprovar o tempo especial dela em quase 42 anos. Nós retiramos um tempo dela, que era o início da vida laboral, onde a renda dela era menor, e ela saiu de um salário de R$ 5.300, foi para R$ 6.200. Olha a diferença de quase R$ 1.000 na renda da aposentadoria dela. Aí a gente vai pensar numa outra coisa, um outro exemplo. Nós tivemos também um case no escritório de um segurado que estava com 20 anos de contribuição. De quanto tempo você precisa para aposentar por idade? 15 anos, ou seja, 180 contribuições. No caso dele, ele tinha 20 anos de contribuição, 5 anos com salário muito baixo e 15 anos com salários altos. O que eu fiz? Eu retirei esses 5 anos e fiz um novo cálculo. Ele saiu de quase, um pouco acima do salário mínimo, para quase R$ 3.000, ou seja, é uma excelente prática. Você disse sobre as pessoas que irão se aposentar. E aquelas que já se aposentaram e o INSS não aplicou essa regra, o que elas podem fazer? Quem trouxe a regra do descarte foi a reforma da Previdência em novembro de 2019. Vocês podem ver que eu estou falando dela só agora em 2022, porque eu fui vendo como ia ser a aceitação tanto no administrativo como no judicial para poder estar falando dela aqui na TV e depois esse vídeo vai para o canal do YouTube. Enfim, a regra do descarte, ela pode ser aplicada até para quem já aposentou e para quem já recebeu. Como que você vai fazer isso? Revisão. A gente pode fazer uma revisão, incluir o seu tempo de rural, a gente pode incluir o seu tempo especial, o tempo de deficiente, como eu já falei. Se você aposentou com mais de 15 anos, por idade, a gente pode também descartar esse período e fazer um novo cálculo. A revisão, ela demora. Normalmente a gente entra no administrativo, às vezes ela é finalizada no judicial, mas vale a pena. É uma regra onde o governo fez essa reforma da Previdência pensando em economizar. Só que ele não contou com a expertise de nós, advogados especialistas em direito previdenciário, que iremos mexer, iremos estudar a lei e aproveitar as brechas para conseguir um melhor benefício para os nossos clientes. Agora, doutora, como que os aposentados e aqueles que estão prestes a se aposentar devem agir para obter a aplicação desta regra?
Fábio, a aposentadoria ela foi mudando ao longo dos anos. A aposentadoria começou sendo por idade, por tempo de contribuição. Depois nós tivemos a comprovação de tempo especial. Logo depois a gente teve a comprovação de tempo rural. E as aposentadorias elas vêm mudando. Então agora a gente está vivendo um momento onde continua existindo ainda a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade. A do deficiente também, a do segurado especial, que é aquele trabalhador da zona rural e que não teve contribuição. Nós temos a híbrida, que é tempo rural com o tempo da cidade. Nós temos a híbrida, que é tempo rural, tempo da cidade, comprovação de tempo especial. Então, quando a gente fala em aposentadoria hoje, não é só você entrar no site do INSS e solicitar sua aposentadoria. Não, por quê? O INSS, muitas vezes, ele não aplica a regra do descarte. Em grande parte dos casos, não aplica. Então, mais do que nunca, se faz necessária a figura do advogado previdenciário, especialista em direito previdenciário, por quê? O reflexo, ele não é só mais no tempo e no momento exato da aposentadoria, é no valor do seu benefício. Então, fique atento, você que tem muito tempo aí de contribuição, pode procurar a advogada previdenciarista a doutora Marcela França para lhe ajudar nessa regra do descarte, lhe orientar melhor. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso jornalismo. Obrigada, Fábio. Eu posso fazer uma observação? Pode, claro. Então, com relação ao que você falou, muitas vezes essas pessoas não têm tempo sobrando. O que tem que ficar claro é que a gente pode fazer uma revisão e aumentar esse tempo. Tem que fazer uma análise muito afiada, muito detalhada, para ver se é possível ou não aplicar essa regra. Obrigada e até daqui 15 dias, né? Isso, um abraço.